Oi, professora. Meu nome é Lucas Alexandrelli. Eu sou o número 15 e o meu grupo é o Guilherme Fernandes, número 7, Matheus Fernandes, número 21 e o Gustavo Silva de Castilho, número 8. Oi, professora, eu sou o Gustavo Castilho e vou responder a questão número 1. O que é marco temporal? Então, pela tese do marco temporal, os indígenas só podem reivindicar a posse de áreas onde já estavam estabelecidos antes de 5 de outubro de 1988. Para os índios, eles têm o direito originário à terra por serem os primeiros habitantes do território. Eles afirmam que muitos povos foram expulsos de suas terras e isso incentiva até o garimpo. Já para os ruralistas, o marco temporal defende que novas terras só podem ser demarcadas para os indígenas que disputaram o território no dia 5 de outubro de 1988. E de acordo com os ruralistas, o marco temporal garante segurança jurídica no campo e evita desapropriações. Me chamo Lucas Alexandrelli e agora eu vou responder a questão de número 2. Bom, quem defende o marco temporal é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os argumentos a favor do marco temporal são que sem ele, os indígenas teriam a expansão infinita das terras. Quem também defende o marco temporal são os ambientalistas e produtores rurais, que se prejudicariam se fosse aprovado. Principalmente os produtores rurais, pois suas terras poderiam ser tomadas pelos indígenas se fosse comprovado que aquela terra fosse habitada por eles no passado. O que se discute na ação é que, se para o reconhecimento da área como território indígena, é necessário comprovar que os indígenas ocupavam a terra na época da promulgação na Constituição de 1988. Oi, professora, eu sou o Matheus e vou falar a resposta 3 do nosso grupo. Bom, os indígenas são contra o marco temporal. A tese em que os indígenas defendem diz que para eles, com o marco temporal, eles perderiam e teriam seus direitos diminuídos. Se o marco temporal for aprovado pelo STF, os indígenas terão que se retirar de terras que eles ocupam depois de 1988. Ou seja, eles só poderão ocupar as áreas em que eles já usavam antes de 1988, como foi dito em respostas anteriores. O marco temporal também vai mostrar agora áreas que não deveriam ter alguma ocupação, e diversos processos antigos sobre demarcações de terras indígenas que têm muitos anos poderão ser suspensos. Por isso vai ser ruim para os indígenas se ele for aprovado. E é isso que os indígenas defendem. Oi, professora, meu nome é Guilherme, número 7. Sou o responsável pelos slides e também vou falar um pouco sobre o nosso ponto de vista em relação ao marco temporal, que é uma ação que estipula que só poderiam ser demarcados territórios sob a posse dos índios em 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição. O território indígena ele tem a garantia constitucional de que não teria privação das populações originárias, que são os índios, ocorrendo um impacto jurídico. Além disso, muitos grupos foram retirados à força, não podendo estar na sua terra quando foi promulgada a Constituição. Isso fere eticamente a equidade e a justiça, já que houve muita violência para remover eles dali. Por isso somos contra o marco temporal. Devemos prestar atenção sim em como se dá a ocupação do nosso território, levando em conta o que é certo, sem afastar aqueles que estão ali antes de nós, há muito tempo.